Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal hoje. Enquanto eu estou aqui limpando o fogão da minha casa, a gente vai conversar um pouco. Hoje foi dia de vacinar o Theo, uma vacina de 2 meses. Cara, que vacinazinha abençoada, para não dizer o contrário. Parece que vai no coração da gente que é pai, assim, mãe. Thalita chorou, eu não chorei, mas eu fiquei, meu Deus do céu. Enfim, mas hoje, nesse vídeo de hoje aqui, enquanto eu estou fazendo isso aqui, dando um grau no fogão daqui de casa, nosso primeiro vídeo eu falei sobre que pai não é rede de apoio, pai é pai, né? E falei também sobre a realidade de cada um, né? Depende muito da realidade que você está hoje. Você não precisa se igualar ao meu padrão, ao padrão da minha realidade. Hoje a minha realidade é essa, eu posso trabalhar de casa, mas tem pessoas que não podem, né? Mas enfim, hoje eu queria falar sobre a vulnerabilidade do homem, né? Eu tenho pensado muito sobre isso esses dias porque eu encontrei em algumas páginas das redes sociais. Eu não sei se já apareceu para vocês lá nas redes sociais, lá, né? TTK e a outra. Existem às vezes algumas postagens de pessoas que colocam assim: e aí, homem, como é que você tá hoje e tal, não sei o que, comente aqui embaixo como é que você tá. E quando aparece lá os comentários, cara, é geral, sabe? 99,9% das pessoas, dos homens que comentam, eles colocam assim: eita, peraí, gente, que caiu aqui. Eles colocam assim: não tô bem, mas eu preciso aguentar por mim, pelos meus filhos, não posso falar nada com ninguém. Então, eu acho que, de uma certa forma, esse não se comunicar, não querer falar as coisas, né, pelo medo da reprovação, tem feito com que muitos homens tenham ficado doentes, né, mentalmente falando, né, enfraquecidos nas emoções, porque não querem abrir o coração. E eu, de uma certa forma, entendo, porque eu também sou uma pessoa que às vezes eu não gosto muito de falar dos meus problemas, falar muito das coisas que eu enfrento, né? E a gente meio que se fecha, a gente se tranca, porque a gente foi ensinado que homem não chora, né? Já dizia a canção, homem não chora. Mas eu acho que isso não pode ser o padrão assim da nossa vida, sabe? Porque a gente passa por tantas coisas difíceis, tantas coisas ruins na vida, às vezes tribulações, adversidades. E se a gente ficar o tempo todo se isolando, se isolando, se isolando, se isolando, isso só tende a se agravar, né? E eu estendo esse vídeo aqui tanto para você homem quanto para você mulher, né? Você esposa, você esposo, que às vezes se fecha, não tem coragem de falar com as pessoas o que você sente, não tem coragem de se abrir, porque eu acho que o maior argumento que as pessoas usam é que elas dizem assim: mas hoje a gente não tem em quem a gente confiar para que a gente possa conversar, para que a gente possa se abrir. De fato, hoje, às vezes é difícil você encontrar alguém que você possa confiar, que você possa abrir o seu coração, que você possa falar as coisas que você sente, né? Nem todo mundo é confiável hoje, mas eu acredito também que da mesma forma que existem pessoas ruins, existem pessoas boas, né? Existem pessoas que você pode abrir o teu coração, que você pode é, falar o que você está sentindo, falar o que você está passando. Eu não sei se vocês sabem, talvez eu já tenha comentado em algum dos meus vídeos, eu faço tratamento para ansiedade, transtorno de ansiedade, até hoje faço, né? E eu digo para vocês, eu não tenho vergonha de falar para minha esposa as coisas que eu sinto. Às vezes eu não tô legal, às vezes não tô 100%, né? Esses dias também tem estado assim um pouco ruim sobre a questão das crises, mas é, é, nada do que você desabafar com alguém possa te deixar melhor. Deixa eu ver se está enquadrado esse. Tá. E o que eu tenho para dizer para vocês é que a gente não pode deixar de procurar pessoas que são de confiança, pessoas nas quais a gente pode abrir o coração, que a gente pode pedir uma ajuda, né? Ontem eu conversando com meu pai, ele me falando sobre um relato de um rapaz da igreja dele, que ele não demonstrava sinal nenhum de depressão, mas ele acabou, né, com a sua vida. Então, às vezes, pessoas que têm vergonha de falar dos seus sentimentos, têm medo do que outras pessoas possam falar sobre elas e aí acaba se isolando e não deixa espaço para que possa ser ajudado. Então, estou fazendo esse vídeo mesmo mais para que a gente possa pensar um pouco mais sobre isso e não se limitar nesse lugar de eu não vou pedir ajuda porque as pessoas vão falar isso, aquilo, outro. Gente, as pessoas sempre vão falar da gente. Seja bem ou seja mal, as pessoas sempre vão falar. A gente vai crescendo, desde quando a gente é pequeno, as pessoas já vão falar da gente, né? Então, já que as pessoas vão falar, seja falando coisas boas ou coisas ruins,
é melhor a gente não se importar com isso, porque o que está em jogo não é sobre o que as pessoas falam, mas é sobre a nossa saúde emocional, né? Então, assim, esse padrão de, às vezes eu chegar e dizer pra minha esposa mesmo, de agora, não tô legal, hoje eu não tô bem, hoje, né, tô passando por isso, aquilo, outro, tem que ser a regra da nossa vida, porque senão a gente vai estar acumulando. Eu acho que as pessoas que elas têm tendência de acumular muito os seus sentimentos, isso é a pior coisa que tem, né? De você não querer conversar com ninguém, de você não querer falar nada, comentar nada com ninguém. Isso é muito pior, porque você está só criando dentro de si mesmo, das suas emoções, uma bomba relógio, né? Então essa bomba relógio, em algum momento, ela vai estourar. E aí quando estoura, aí é que é o problema, entendeu? Porque é como se você não tivesse mais tempo para resolver esse problema, sabe? É como se você não tivesse mais tempo para pedir ajuda, né? Porque atualmente já está tão sobrecarregada. E no mundo que a gente vive hoje, onde a nossa vida sempre foi feita para conquistar as coisas e a gente sempre é cobrado por ter mais, por ser mais, a gente vive nessa autocobrança o tempo todo, né? Vocês que vão assistir esse vídeo aqui depois, com certeza você é muito cobrado, talvez não por outras pessoas, mas às vezes você é cobrado até por si mesmo. Porque você fica pensando, cara, eu preciso ganhar mais, eu preciso ter mais dinheiro, eu preciso, sei lá, dar o melhor para minha família, dar o melhor para meus filhos. E isso não é errado, a gente tem que fazer isso mesmo. Só que nessa ansiedade de sempre querer ter mais, a gente está esquecendo disso aqui, ó. Sempre vai custar alguma coisa quando a gente tem uma ambição que ela é acima do normal. E na maioria das vezes o que custa é a nossa saúde emocional. É por isso que a gente encontra muitas pessoas hoje que elas têm muito dinheiro, mas elas não têm nada mais além do que dinheiro, entendeu? E eu não estou dizendo que ter dinheiro é algo ruim. Não, pelo contrário. Não tem como a gente pagar os nossos sonhos sem dinheiro. Não tem como a gente viver a nossa vida sem recurso. Só que o que você precisa pensar é que até quando, até onde essa ambição que vai além daquilo que é normal pode ser prejudicial para minha vida, né? Porque talvez você está queimando aí as pontes da tua vida e você não está nem percebendo, né? Nessa autocobrança. Cara, eu acredito assim que eu vou levar agora no âmbito do evangelho. Jesus disse assim, olha, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Às vezes a gente não quer passar pelo processo de viver nesse pouco. Deixa eu mudar o que eu estou dizendo. Às vezes a gente não quer passar pelo processo de ser fiel, né, nesse pouco. E às vezes o pouco realmente é o pouco mesmo, sabe? E a alegria, demonstrar a alegria nessas poucas coisas que nós temos, é que nos capacita a viver nas coisas grandes que o próprio Criador tem para que nós venhamos viver. Então, assim, eu estou falando algo para vocês que, de uma certa forma, até eu mesmo me cobro, sabe? E às vezes a gente até se compara com as pessoas que nós conhecemos, que estudaram com a gente, que viveram com a gente, e a gente fica, mas fulano de tal tá tão assim, mas já tá mais na frente do que eu, poxa, eu no meu caso, né, tenho 36 anos, mas eu fico pensando que são essas coisas que se a gente não souber administrar, são essas pequenas coisas que vão fazer com que a gente adoeça, entendeu? Porque a gente vai se cobrar demais por coisas que a gente não tem maturidade suficiente para administrar, sabe? Eu tenho muitas coisas que eu desejo, mas eu prefiro pensar pelo lado que, será que eu tenho maturidade suficiente para administrar essas coisas que eu tenho desejado? Será que eu ter essas coisas de forma antecipada não vai piorar a minha saúde emocional? Então a gente precisa parar para pensar por isso. Então você, homem, que está vendo esse vídeo, não sei se esse vídeo vai chegar para você, qualquer pessoa que vá acompanhar esse vídeo, você precisa ser vulnerável com as pessoas certas. Você é casado, seja vulnerável com o teu cônjuge, seja vulnerável com os teus filhos, abre o teu coração mesmo. Eu vou dizer para vocês a minha experiência pessoal. Todas as vezes que de uma certa forma eu estava ruim em algum momento da minha vida, sempre quando eu procurei abrir o coração com minha esposa, e eu dizia assim, amor, eu tô com vontade de chorar. E ela sempre diz assim, chore. E aí eu choro, entendeu? E aí eu choro, porque eu encontrei ali um espaço para que eu pudesse desabafar, né? Uma pessoa para que eu pudesse desabafar. Então a gente precisa ser vulnerável. Essa história de você ser vulnerável só nas redes sociais e comentar lá, não, mas eu que não estou bem mesmo e tal, e não sei o quê.
Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim, entendeu? Então, procure pessoas de confiança, pessoas que você pode abrir o teu coração, pessoas do teu ciclo de amizade, do teu ciclo familiar, que você possa abrir o teu coração e falar exatamente aquilo que você está sentindo, entendeu? Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é ser vulnerável, tá bom? Então, assim, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com outras pessoas. E eu te peço que você se inscreva aqui nesse vídeo, que a gente vai estar tendo muitos bate-papos aí nessa trajetória daqui do YouTube, tá? Eu vou agora continuar os meus trabalhos. Eu tenho uma casa para limpar, tenho uma varanda para lavar de novo. Quem sabe do primeiro vídeo que eu postei aí, minha tarefa, eu estava conversando enquanto eu estava lavando a varanda. E hoje eu tenho a varanda de novo para lavar, mas eu precisava sentar aqui no meu banquinho, tá aqui minha toalha, para falar de uma forma mais direta sobre esse assunto. O tempo aqui na minha cidade está bem nubladinho, espero que chova mesmo, né? E é isso. Olha, que dá uma ótima thumbnail essa imagem. E é isso, gente. Até mais, até o próximo vídeo.